Fala aí pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker. Garante vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos, nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal. Sempre aqui, ó, Godoy 1x, para você garantir aqueles 200% de bônus no seu valor depositado. O link da descrição do vídeo também está no nosso comentário fixado. Acesse lá o nosso link, baixa no 1xBet, aí na hora que você for realizar o seu depósito, aí você preenche lá com Godoy 1x e aí você pega o seu 200% de bônus de retorno. A partir dali, meu amigo, você faz o seu palpite vencedor. Aproveite as decisões. Hoje tem decisão da Copa América, decisão da Eurocopa. Aproveite tudo aí no 1xBet, claro, com o nosso cupom Godoy 1x. Justamente sobre Copa América, que a gente vai falar aqui, mas não é a Copa América que vai ser realizada a decisão, a final entre Argentina e Colômbia. A gente vai falar sobre a Copa América do Flamengo. O que aconteceu com o Flamengo durante a Copa América? Positivo o saldo? Negativo o saldo? O Flamengo ficou devendo? O Flamengo lá na frente vai deixar de ganhar o Campeonato Brasileiro por causa do seu aproveitamento durante a Copa América? O Flamengo lá na frente vai vencer o Campeonato Brasileiro graças ao que ele conquistou durante a Copa América? E os jogadores? Quem acabou indo bem? Quem acabou indo mal? Quem não aproveitou as oportunidades? Quem aproveitou as oportunidades por esse período? É oficial. Hoje, domingo, já acabou a Copa América para o Flamengo. Pois ontem, a seleção uruguaia, onde o Flamengo tinha Vinha, Varela, De La Cruz e Arrascaeta, conquistaram o terceiro colocado e acabou o seu vínculo. Então hoje a decisão para o Flamengo pouco importa. Decisão entre Argentina e Colômbia, o Flamengo não tem nenhum atleta. Então já acabou o período da Copa América para o Flamengo. E nos jogos dessa rodada, o Flamengo vai entrar nos próximos jogos, né? Pois o jogo do Flamengo foi adiado, vale lembrar, né? Contra o Internacional. O próximo compromisso é contra o Criciúma. E também vale lembrar para você que o jogo não será no Maracanã. O Flamengo vai mandar esse jogo em Brasília, no estádio Mané Garrincha. O Flamengo terá jogos a menos. Então é importante a gente falar quando ainda está com os mesmos números de pontos, de jogos, perdão, para a gente conseguir ter uma ideia. Tabela do campeonato, esta aqui do lado. O Flamengo, então, terminou esse período da Copa América com 31 pontos, 16 jogos. O Bahia perdeu ontem para o Cuiabá em casa. O Bahia estava invicto em casa. Perdeu para o Cuiabá, permaneceu com 30 pontos. E o Bahia é um time, por exemplo, que já tem um jogo a mais que o Flamengo. Os outros, né, vão fazer seus compromissos. Tem um grande jogo agora, Botafogo e Palmeiras também, enfim. Mas a distância, então, ficou de 2 pontos. Havia um certo risco e preocupação do Flamengo no período da Copa América, isso interno, tá? Não apenas um bate-papo nosso ou até mesmo da arquibancada, de que poderia haver ali uma defasagem de pontos e ficar muitos pontos pelo caminho. Ao todo, acabou sendo ali 9 jogos, né? Então o Flamengo disputou 27 pontos. Desses 27 pontos disputados, o Flamengo conquistou 17, ou seja, acabou deixando ali 10 pontos pelo caminho, dando ao Flamengo um aproveitamento de cerca de 63%. Se nós levarmos em consideração que esse aproveitamento do Flamengo de 63%, ele passa por desfalques como Arrascaeta, De La Cruz, antes de começar a Copa América, Arrascaeta, De La Cruz e o Varela, a gente vai falar assim, caramba, tá com 63%. Poderia ter sido mais? Poderia ter sido mais. Ficou um gostinho amargo no final dessa Copa América. Ficou, inclusive, até pela expectativa que o próprio Flamengo acabou gerando. O próprio Flamengo conquistou essa confiança pro torcedor que ele poderia até ter conquistado mais pontos. Mas talvez se perguntasse lá no início, quando começou contra o Grêmio no Maracanã, bom, o Flamengo vai fazer 17 de 27, você pega? O pessoal certamente iria falar, eu pego, pois é uma pontuação. Poderia ter sido 20? Poderia, e a gente vai passar um pouco por isso. Vamos lá, começando aqui a nossa retrospectiva pela Copa América, que eu acho que é um período muito importante para o Flamengo, foi praticamente 25% do campeonato, começa com o Flamengo vencendo o Grêmio, jogos difíceis, tiveram jogos muito difíceis, até perante aos adversários, foram adversários duros para o Flamengo, jogando em casa, fora de casa, foram grandes jogos. O Flamengo começa a vencer o Grêmio em casa no Maracanã. E era muito importante fazer o dever de casa nesses jogos, né? Nós já havíamos falado até, quando a gente pegou a sequência de jogos, vencer os jogos em casa, eles eram fundamentais. O Flamengo começa vencendo em casa o Grêmio.
Em seguida tem um jogo contra o Atlético Paranaense, fora de casa, onde o Flamengo, se era para ter um vencedor, era para ser o Flamengo. Agora, o Flamengo jogou melhor que o Atlético praticamente todo o jogo, o Atlético fez o gol no fim e o Flamengo mostrou uma cara que é aquela que a gente fala da inconformado em não sair com a vitória, né? Inconformado em perder. E o Flamengo mostrou muito caráter nesse jogo, empatou na última bola ali num cruzamento pro Everton Araújo, que acabava de entrar, 1-1. O Flamengo conseguiu um ponto muito importante. Então era, na ocasião, 4 de 6 pontos. Em seguida, no Maracanã, um jogo muito difícil. Era o Bahia, do Rogério Ceni, que está brigando ali com o Flamengo, pela ponta ali da tabela, e um adversário que fez um grandíssimo primeiro tempo. O Flamengo ficou, como fala-se, né, na bola, né? Ficou na roda. Um jogo muito difícil, um jogo com um adversário com muita personalidade, impondo o seu estilo de jogo no Maracanã. E é aquilo, né? O Bahia é um time traiçoeiro, pois ele busca se defender com a bola. Então ele te dá aquela sensação de, caraca, não tô conseguindo fazer nada aqui. O Bahia controlou a bola, mas em muitos momentos o Flamengo controlou o jogo. Foi um grandíssimo jogo, um jogo muito difícil. O Flamengo venceu por 2-1, conquistando assim 7 pontos de 9, que era na ocasião ali muito importante. E aí vem um clássico contra o Fluminense. Um jogo, né, que o Flamengo perdeu muitos gols, sobretudo no primeiro tempo, muitos gols, perdeu demais. Ganhou 1-0 no segundo tempo, mais uma vez no final do jogo, venceu por 1-0 e caiu, né, o dinizismo. Ali o Flamengo com excelente aproveitamento. Vamos para Caxias do Sul, onde historicamente o Flamengo tem sempre muitos problemas e parecia que naquela noite seria diferente. O Flamengo até abre o placar, mas aí depois sofre já um empate, ainda no primeiro tempo, e aí no segundo tempo, no final, praticamente próximo ao final do jogo, o Juventude vence a partida. Ali com o jogo, o Flamengo já teve algumas dificuldades. E já estava começando a bater aquilo que a gente ia falar, né, da sequência de jogos. Uma sequência muito grande de jogos, aqui é um gramado muito pesado, um jogo muito difícil. Veio ali a primeira derrota do Flamengo nessa sequência. Cruzeiro no Maracanã. Mais um jogo difícil, mais um time que está muito bem organizado, esse Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro, e o Flamengo conseguiu, mais uma vez, aí, vencer por 2-1 e sempre com aquele time mostrando muito caráter, né? Grande jogo desse time, na minha opinião, foi o grande jogo desse time, uma grande vitória e até histórica, né, para o clube, o seu primeiro confronto contra o Atlético Mineiro, nesse novo estádio do Atlético Mineiro, na Arena MRV. O Flamengo fez um grandíssimo jogo, um 4-2, ele é extremamente mentiroso pelo que aconteceu durante o jogo. O Flamengo teve total domínio sobre esse jogo, criou oportunidades, teve pênalti que o VAR falou que o Pulgar escorregou no lance. Era um jogo que a gente poderia estar falando aqui tranquilamente. 4-1, 5-1, 6-2, se assim não quiséssemos tirar nenhum gol do Atlético Mineiro. Foi uma enorme atuação do Flamengo no jogo contra o Atlético e, na minha opinião, o melhor jogo da comissão técnica do Tite sobre preparação do jogo. O time do Flamengo parecia saber o que tinha que fazer, quando tinha que fazer, no momento. Foi um grandíssimo jogo técnico, tático, enfim, uma grande partida do Flamengo. E aí, fechando os últimos 2 jogos no Maracanã. O Flamengo empata com o Cuiabá, sofrendo aquele gol no início e tendo que buscar, e nesse jogo especificamente parecia não ter força para buscar, o Flamengo teve muita dificuldade, e na minha opinião, a maior decepção. A maior decepção foi o último jogo contra o Fortaleza, roteiro muito parecido com o do Cuiabá, mas o Flamengo consegue empatar ainda no primeiro tempo e sofre no segundo tempo, num período que o Flamengo estava muito, muito mal. E da mesma forma a gente pode dizer que a comissão técnica foi muito bem no jogo contra o Atlético, eu acho que nesse jogo foi muito mal. Foi o pior jogo, talvez, da comissão técnica do técnico Tite nesse jogo contra o Fortaleza, onde parecia já uma questão de tempo o Fortaleza fazer o gol. O Flamengo entrou muito mal no segundo tempo. Acabou escapando ali com esses resultados, né, com uma derrota para o Fortaleza e com um empate para o Cuiabá, acabou escapando ali 5 pontos do Flamengo. Mas se nós considerarmos, né, que lá atrás conquistou 3 fora de casa, ganhou os fora, acabou ficando elas por elas, mas ficou um gosto amargo no final, porque estava doce demais também no início, mas ficou dentro da normalidade. Saldo final, 63%, um bom saldo. Falando sobre os atletas, alguns atletas conseguiram aproveitar, conseguiram se destacar. É claro que agora vai chegar De La Cruz, vai chegar Arrascaeta, vai chegar Vinha, vai chegar Varela, você tem um peso de elenco muito maior. São reforços que estão vindo para o Flamengo.
né? Ah, mas o Vinha não tá assim. Ah, mas o Arrascaeta não sei o quê. Ah, mas o De La Cruz não sei... Não importa. A gente viu nitidamente que estava faltando peça. Infelizmente, durante esse período, aconteceu de algumas perdas. Coincidentemente, os dois pontas pelo lado esquerdo, né? O Cebolinha e logo em seguida o Bruno Henrique. O Flamengo ficou capenga no seu elenco por não ter. E aí era Verton bota ali, Vitor Hugo entra ali, Matheus Gonçalves entra ali, Luiz Araújo entra ali. Entrou todo mundo e praticamente não entrou ninguém, pouca influência teve no jogo. Foi uma posição de uma enorme carência por esse período. Individualmente, alguns jogadores acabaram crescendo um pouco mais. Começando pelo goleiro Rossi, que teve por aquela atitude no jogo contra o Atlético Paranaense, em seguida mostrando em outros jogos também essa, né, não vamos nos conformar com a mediocridade. Ele ganhou uma moral ali, até mostrando uma personalidade que é muito valorizada pela torcida do Flamengo. O Wesley aproveitou demais esse período da Copa América. Foi muito positivo para o Wesley, onde havia ali uma desconfiança enorme sobre o seu jogo, e aí jogo a jogo ele conseguiu jogar bem. O jogo contra o Atlético Mineiro, que foi um dos jogadores que foi muito bem. Defensivamente, o Wesley foi muito bem, foi uma gratíssima surpresa. Surpresa é o que a gente pode falar sobre o rendimento do Léo Ortiz como um volante, que estava jogando ali um jogo ou outro como volante, enfrentou até o Bolívar na altitude como volante, mas ainda era um tanto, né? Poxa, as coisas não estão indo tão bem. Ele conseguiu jogar muito bem e foi muito importante para o Flamengo, no período que o Flamengo não tinha o Pulgar, era necessário a entrada de um jogador e o Léo Ortiz não apenas correspondeu, mas como ele é até pedido para permanecer como volante. Isso já é uma resposta do seu rendimento. Foi muito bem. Outro que foi muito bem e, na minha opinião, viveu o seu melhor momento com a camisa do Flamengo, tecnicamente falando, foi o Davi Luiz. Um outro Davi Luiz muito importante, jogando seja pelo lado direito, jogando pelo lado esquerdo, um excelente momento do Davi Luiz, e ele aproveitou nesse período aí que era necessário, né, essas trocas, o Léo Ortiz quebrando um galho ali como um volante, aí o Fabrício Bruno está suspenso, o Léo Pereira, aí tem lesão, entrou muito bem, mostrou ali um bom futebol por esse período, talvez o seu melhor futebol na sua passagem desde que chegou no Flamengo em jogos consecutivos. Ayrton Lucas é o contrário, o Ayrton Lucas fez jogos abaixo. Ayrton Lucas, desde que volta de lesão, ele acabou fazendo jogos abaixo, jogos muito ruins, os últimos terríveis, mas durante esses 9 jogos acabou fazendo jogos bem abaixo. Apareceu o Lohan. O Lohan aparece muito bem e termina esses 9 jogos com a curva para baixo, mas fez grandes jogos, muito bons minutos, com esse meia ali de ligação próximo ali ao Pedro. Minha opinião, 2 símbolos desse momento, Pedro e Gerson. Jogadores muito importantes para o Flamengo, foram ali o equilíbrio ofensivo do Flamengo, desequilibraram os jogos, foram 2 peças fundamentais. Luiz Araújo como esse coringa, que começou pelo lado direito, depois trabalhou por dentro e também foi uma peça muito importante para o Flamengo. Jogos arriscando de fora da área, também tendo personalidade, foi um jogador também muito importante. Entraram ali, né, alguns garotos, o Bruno Henrique fez um belíssimo jogo contra o Atlético Mineiro, infelizmente passou ali por uma lesão, aí entrou ali o Carlinhos e tal, mas de uma certa forma a estrutura do Flamengo conseguiu se manter organizada durante esses desafios. Fim da Copa América, chegam agora os reforços, e agora a competitividade do Flamengo tem que estar ainda mais alta, a busca ainda por reforços durante a temporada. Agora começa a temporada do Flamengo na Copa Libertadores, Copa do Brasil e agora nesse restante Campeonato Brasileiro, que sem dúvida é muito difícil. Um grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um abraço a todos, valeu!